dar poucos elementos para o cliente, obviamente, perceber o que de fato a gente quer falar para ele, que ele não vai se distrair. O que me preocupa um pouco é as ilustrações estarem um pouco fora do manual. Tá. Por outro lado, a gente pode envolver também a equipe de comunicação, que é a responsável por marca, para ver até que ponto a gente pode ficar um pouquinho fora, entendeu? Olha, a gente pode mandar um pronto para vocês, porque olha só, deixa eu compartilhar rapidinho aqui de novo. Eu vou compartilhar só o PowerPoint sem modo de apresentação. O que acontece? A gente levou em consideração o manual. Só que, onde está a minha apresentação? Está aqui. Só que acontece o seguinte, olha, a orientação de vocês para a ilustração, ela segue até uma linha bastante usada hoje em dia, que é essa aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Então, essas formas aqui, elas são, eu vou usar, eu sou muito claro no que eu quero falar, tá? Mas, por favor, elas são um pouco mais prejudiciais à compreensão, porque elas não têm acabamento o suficiente para dar um entendimento. Então, por exemplo, aqui você tem as pessoas, você vê que o tornozelo, aqui a gente está falando de humano, né? Mas para mim está parecendo outra coisa. Desculpa, está parecendo o quê? Para mim também está parecendo. Está parecendo um telefone verde? Não, está parecendo um esquemático de fogão aquecedor. Está no item 6. Tá, peraí. Item 6. É porque eu estou com duas apresentações abertas aqui para vocês. Peraí. Agora está aparecendo o meu PowerPoint, né? Com uma tela amarela. Isso. Tá. Então, olha só, o que eu estava mostrando. Ó, essa aqui é a orientação de ilustrações de vocês. Ela é um pouco mais prejudicial no sentido de um entendimento mais claro. Por exemplo, se fosse humano, que não é o caso, tá? Não tem rosto, olha a proporção da cabeça com relação ao corpo, olha a proporção do tornozelo e do pé com relação à cintura. E isso aqui segue para tudo. Por exemplo, você vê aqui um tomate e tal, é tudo muito, é quase lúdico. É um esquema um pouco nesse sentido. Então ele acaba prejudicando um pouco mais uma compreensão que tem que ser técnica. Eu preciso mostrar para ele assim, um fogão e o botão do fogão. Eu tenho que mostrar para ele a porta embaixo da porta. Se eu for seguir essa orientação de ilustração, a gente vai ter que fazer uma porta que não é quadradinha. Ela vai ser um pouco diagonal, com a maçaneta toda estilizada, com formas quase orgânicas, assim, em termos de sinuosidade. Então, essa questão realmente passou quando a gente estudou a possibilidade de arte, e aí eu especificamente fiquei um pouco com medo disso. Mas a gente pode fazer isso que você falou, de repente explicar para a área responsável. Peraí que alguém vai entrar. Luciana. Luciana. Oi, Luciana, seja bem-vinda. A gente não está... Acabei de ver. Ah, tá. Muito bem. Oi, Lu, boa tarde. A Luciana de marketing também? Isso. Legal. Bem, então, existia esse potencial problema se a gente seguisse radicalmente a orientação de ilustração. Mas a gente pode fazer isso, de repente explicar esse problema, porque são situações muito técnicas, elas têm que dar uma compreensão quase que muito aproximada da realidade. Então, uma porta em diagonal e uma maçaneta toda estilizada, que tem uma parte de girar que não seja redondinha, ela vai trazer um pouco mais de confusão numa leitura gráfica, né? E aí a gente partiu para aquele por ser mais limpo, porque a gente precisa espaçar mais as coisas. E aí, para ter essa aprovação, de repente a gente faz isso, explica, e eu mando para vocês um pronto, e vocês falam, olha, aí a sugestão do fornecedor foi essa. A gente pode fazer dessa maneira. E até com argumento, né, que é um tema sério,
se a gente conseguir recriar o ambiente com mais seriedade, mais próxima à realidade, Vai facilitar o entendimento, né? E até do cliente levar ali aquilo a sério, né? Sim. Esse mais próximo do real, no sentido de identificação rápida do objeto que a gente está mostrando, do elemento. Se a gente for seguir ao pé da letra isso, a gente vai criar aquela cozinha que eu mostrei para vocês, que tem cestos de fruta e tal. Aí aquilo confunde mais. Mas trazer para ele assim, ó, olhei, identifiquei. Isso representa, apesar de não ser claramente uma, mas representa uma cozinha, representa um banheiro. Então, essa clara e rápida identificação, que dura 2 segundos hoje na experiência digital, a gente tem que garantir ela graficamente. Show, perfeito. Então vou mandar para vocês, a Elisa já está ali escrevendo também. Já sei que vai acabar aqui, ela já vai começar. Cris, que hora você manda? Ok, anotado. E aí, o que mais vocês querem comentar? Eu não sei se a Elisa ela consegue apresentar aquele roteiro que ela enviou para o Word. Sim. Cris, o roteiro. Tá compreendendo? Deixa então eu abrir a pastinha aqui de vocês. É um Word, não é PowerPoint não? Não foi o Word que a Elis mandou para a gente revisar, que eu acho que era o roteiro da audição, não é isso? Se você não tiver aqui, eu não consigo. É o que está no nosso Drive, né, Elisa? Isso. Tá. Manda pra mim, Elisa, que eu tô abrindo aqui pastinha. Ah, acho que você não sabe. Acabei de mandar. Ótimo. Ah, era mesmo. Igual aquele comercial da Vivo, né? Que o rapaz começa a pedir, a pessoa já mandou. Então, o que acontece? Você pode estar se confundindo, porque a gente tem esse conteúdo também no PPT. Tem. O original que deu origem. Isso aí. O original que deu origem. Mas eu enviei para Chiara foi esse Checklist, que foi só o checklist mesmo. Eu não mandei com as orientações, entendeu? Aí eu não sei, talvez se você quer apresentar no PPT ou no Word, que é melhor para você. Não, acho que mais o que seja mais facilitado para elas. Como eu já estou com o Word aberto, eu vou apresentar no Word, mas se vocês quiserem ir no PowerPoint, a gente abre. Que a Elas gente... não estão com PowerPoint. Tá. Que a gente recebeu um material que deu origem ao que existe hoje, me pareceu. E que era para a gente fazer uma revisão se tinha ali alguma informação complementar que poderia faltar no material que está online hoje. Ela que ninguém entendia nada, só a gente. Só confusão, abre caixa dessa caixa. O Word, pronto. Quando vocês estiverem vendo, só me falar. Uma das dúvidas que a gente ficou é no São Paulo aqui, né? A Nada oferece lá no início, gente. No início,
Isso. Tá. Ó, para clientes de São Paulo, a Natos te oferece alguns serviços e você pode obter mais informações clicando aqui. Clicando aqui, vocês estão querendo redirecionar para qual página? A Natos de... para cliente de São Paulo. Olha, isso não está no meu mapa lá do meu organograma. Olha, eu não sei te responder porque a responsável de conteúdo, que é a Cris, nesse material, não está com a gente aqui hoje. E ele não está posicionado no meu organograma aqui, que é aquele que mostrei para vocês. Mas a gente colhe essa informação assim que acabar a reunião e manda para vocês. Elisa, faz um favor, já manda uma mensagem para a Cris, porque ela está em outra reunião também, para ver se ela consegue gravar para a gente um áudio que a gente já responde aqui mesmo. Por favor. E a outra dúvida também é essa diferenciação, né, para clientes de São Paulo e para clientes do Rio, né? Porque na página, antes de ligar o seu gás, tem uma informação bem pequena, escrito mais informações, né? Rio de Janeiro, instalando e convertendo os aparelhos existentes no local da visita. E São Paulo se intitula Não Estiver no Local, mas são informações bem pequenas, né? E aí no Word já coloca que é bem... É mais evidente, né? E a gente não conseguia entender como isso ia se encaixar ali dentro da proposta. Tá. Essa é a parte de São Paulo, a gente vai ter que perguntar mesmo para a Cris da parte mais instrucional mesmo. Como é que ela colocou isso? Porque eu lembro aqui, né, que eu até falei para vocês, que virou um item 7, que a gente fala da taxa, que é uma coisa que aparece lá. Mas como ela trouxe isso aqui para o início, e isso aqui literalmente é o que o locutor vai dizer. Então, eu só não sei identificar, falando para vocês rápido, qual dessas telas tem esse texto aqui no meu organograma, que vai ser lido, vai ser narrado e que vai direcionar para onde. Aí vamos ver se a gente consegue coletar essa informação rapidinho. A Elisa está tentando isso para a gente. Tem algum item que a gente possa falar antes, que aí ela vai cuidando disso? Não, pela nossa parte era essa questão de entender, né, como você fez a apresentação, como ele está ali no Amianato, né, a estrutura, e aí era entender esse roteiro, como ele ia ficar, porque ficou um pouco confuso, né, por mais que eles entendessem que era um roteiro, mas a gente queria saber como isso ia ser adaptado. É porque no roteiro a gente acaba lendo ele linearmente, né? Então, algumas coisas ali, apesar de estarem ali linear, elas não são lineares. Elas são num esquema decisório, onde eu vou para clicar aqui ou clicar aqui. Só que no roteiro você tem os dois textos um seguido do outro. Mas não necessariamente ele vai ouvir aquilo tudo ou ele vai ter acesso àquela informação toda. Aí parte de um esquema decisório mesmo de navegação que ele vai fazer. Mas assim, coloca que para os clientes do Rio de Janeiro, lá no roteiro, precisa de ventilação do ambiente. E já para clientes de São Paulo, né, ele não frisa isso, né? Ele coloca análise que você, morador, faz de todos os itens de segurança, é fundamental, mas poderia frisar também. Então a gente não entendeu muito bem essa separação de clientes de Rio de Janeiro e clientes de São Paulo. Tá. Eu quero responder isso para vocês sem ficar nenhuma dúvida. Elisa, se você estiver me ouvindo, vê se a Cris já terminou a dela e ela consegue entrar aqui. Quero deixar isso bem esclarecido. Por favor. Cristiana, Samanta falando. Diga, Samanta. Dentro lá daquela taxa de 85 para o Rio e 95 para São Paulo, a gente tem alguns serviços, digamos assim, inclusos. Eu não sei se a Tiara passou ou se está no site, e eu não sei se seria interessante colocar, já que esse tema ganhou um item específico para ele. Aí eu não sei se valeria a pena a gente incluir. O que você acha, Tiara? Incluir, você diz incluir essas informações extras? Isso.
aquelas instalamos e convertemos, assim no Rio de Janeiro tá, ó, instalamos e convertemos os aparelhos existentes no local no dia da visita. Aí no São Paulo já não tem essa instalamos e convertemos, instalamos mais ou menos, né? Pois é, porque tem quantidade de aparelhos também, né? E, por exemplo, quando a gente fala em instalar, quando a gente fala de gás, na verdade é habilitar. E eu fiquei atenta a isso porque uma amiga minha teve uma questão com isso, porque ela, não, então eu já vou para o aquecedor, eu vou pedir, mas o aquecedor está na caixa, na parede. Isso. Então eu não sei se vale eu passar de repente as fichas de produto que tem bem detalhado o que contempla os 75 no Rio, 95 em São Paulo, e a gente vê o que a gente consegue colocar. Tem quantidade. Olha, colaborando aqui com a minha parte de experiência de usuário digital, né, me parece muito importante deixar isso claro para ele. Inclusive, talvez até antes de falar da taxa, sabe? Porque isso é uma coisa, eu não sei, a Tiara sabe, a Tati sabe, eu já trabalhei para vocês através de uma outra empresa. E também já fui usuário, agora não mais porque o gás não chega aqui na roça. Mas isso é uma preocupação, porque sempre acontece mesmo as pessoas acharem que a Naturgy é responsável por ligar o aquecedor dela, inclusive abrir o chuveiro e regular a temperatura. Ou o mesmo com relação ao fogão. Então, deixar isso o mais claro possível, já que ele vai fazer um cuidado, uma adequação da casa dele, e ele também tem essa ciência de quando forem visitar, o técnico for visitar a casa dele, ele sabe que aquele técnico não é o que vai fazer a água sair no chuveiro quentinha, de fato, assim, é muito importante para não criar também, não criar problemas, sabe? Assim, não, mas como assim eu vou ter que contratar uma terceira? Porque tem isso, não tem? Sim, exatamente. Isso é muito importante. Por exemplo, esse exemplo é o mais básico. Aí, resumidamente, no site diz instala e converte. Instala é muito abrangente. Ele até instala ali, ele pode conectar o rabicho, né? Usar rabicho, que é mais simples. Mas o aquecedor, ele tem que estar preso na parede. Preso Isso ele não faz. E preso adequadamente, né? Exatamente. O fogão, a mesma coisa. É um cooktop. Ele tem que estar minimamente em cima, né? No lugar onde ele vai ficar em funcionamento. Então, são coisas que, se não estiverem claras, ele vai receber uma visita improdutiva. E no caso vai chegar e não vai conseguir liberar. E no caso do fogão, inclusive com um bico apropriado, né? Porque exatamente, tem aquele diâmetro certo, né? Então, se ele acha, se a gente chama tanta atenção dele para, corrija isso aqui se não estiver adequado na sua casa, que quando o técnico for vai estar tudo bem. É a mensagem que a gente está passando para ele. E ainda tem mais uma coisinha que o técnico pode chegar e falar para ele, olha, mas isso aqui não é com a gente perde nossa coerência. A gente tem que, então, trazer todas as informações para que no dia da visita ele saiba perfeitamente, olha, vem um técnico aqui, ele só vai até certo ponto, dali em diante a responsabilidade é comigo, e antes dele vir eu tenho que fazer algumas adequações. Isso ele tem que ficar muito tranquilo, até para não criar problemas, senão vocês ficam recebendo até reclamações indevidas, mas ficam recebendo reclamações. Exatamente. Não sei se acontece, né? Mas o técnico não quis instalar o meu fogão, o técnico não quis instalar o meu gás. Elisa, você teve um retorno parcial ou negativo? Porque aí, se for ruim, a gente... Tem retorno parcial. A Cris, ela vai me passar um vídeo, porque ela disse o seguinte, que esse clipe aqui, ela disse que ela não mudou absolutamente nada, porque hoje já está na próprio site da Naturgy, tá? Então, na verdade, ela falou que esse clipe aqui, ele vai direcionar
para o local que atualmente já é praticado no site. Deixa eu quero navegar. Vamos navegar. Ela Quero ser cliente. Já enviei no seu Teams, tá? Os links. Se você não conseguir, eu baixo e te mando por e-mail. Samantha, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu quero ver se você puder me auxiliar, por favor. Onde que está isso dentro do Minha Naturgy, tá? Só para eu identificar, porque eu preciso ter uma compreensão geral. Na minha cabeça é um organograma de decisões que funciona, entendeu? Espera aí só um minutinho. Vai ter um espelhamento aí de você se aparecendo rapidinho, mas eu já vou trocar a aba. Pronto. Quando estiver aparecendo, pode me falar, por favor. Tá. Então aqui tem o pop-up que abriu, quero ser cliente. Aí aqui tem aquele tudo que a gente mostrou. E embaixo aqui algumas coisas onde ele se encaixa, ele se escolhe onde ele se encaixa. Onde que a gente chega nessa parte de São Paulo, se você for cliente de São Paulo? Então, na verdade, a página que está pedindo para alterar, você tem que clicar em Naturgy Ajuda. Uhum. Tire suas dúvidas. Aí, antes de ligar o seu gás, do lado direito, meus contratos. Isso. Tá. Aí ele cai diretamente no checklist, né? Isso mesmo. Tá. Esse mesmo checklist é o que a gente está mexendo quando ele clica lá naquela página anterior que ele quer solicitar gás para residência ou trocar titularidade para residência, não é isso? Então tá. Aí aqui a gente tem qual desses aqui que eu abro? E aí tem todos os checklists e aí não tem esse link que ela colocou. Não tem no nosso roteiro ou não tem aqui também na área de vocês que estão Não lá tem hoje? na área aqui, na nossa área. Então a gente tem que incluir, é isso que você está recomendando pra gente. Então, na verdade, no roteiro, ela coloca isso, né, lá para as empresas de São Paulo. Tá. Ela traz assim, né, clique aqui, né? Tem uma informação ali embaixo. Então, ela coloca lá, Naturgy oferece alguns serviços e você pode obter mais informações clicando aqui. Então, assim, para onde ela quer levar nesse clicando aqui? Tá. Só se ela, assim, se você subir um pouquinho, pode subir. Só um pouquinho. Isso. Clique em empresas externas do meio gás, aí isso é Rio de Janeiro, né? Mas se ela entrar ali no site corporativo, tem um link que leva para as empresas de São Paulo, não tem, sabe? Não. Eu não mandei para pelo site, só tem Rio mesmo. Então, a Cris me mandou o link, eu mandei no chat. Tá. É esse link. Mas eu acho que eu já compreendi o que aconteceu. O que acontece? Lembra que eu falei que eu estava até procurando aqui um PowerPoint mais abrangente que a gente recebeu junto com o que está online para conferir se tinha alguma informação faltante. Provavelmente isso veio nesse PowerPoint mais completo e ela acrescentou ali. Só que isso a gente não identificou onde entraria. Então, respondendo a vocês, simplesmente pela lógica, e aí vocês vão compreender bem, ele tem que entrar aqui no último item de check, que vai ser o 7º, quando fala de Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente vai falar para ele aquela preocupação de vocês em a gente deixar bem claro assim, olha, a Naturgy está feliz por você ser cliente, por ter chegado até aqui. A gente vai fazer o nosso trabalho, que é trazer gás até tal ponto, o texto é claro que não é esse, tá, meninos? Até certo ponto, e daí em diante você vai seguir com uma outra empresa, enfim, a gente vai trazer esse texto antes.
Então, no caso preste atenção no caso da sua região. Aí vem esses dois itens, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí no Rio de Janeiro, a gente pode até trazer aquele link das empresas que você me mostrou lá. Aliás, esse aqui, né, dessas empresas. A gente traz esse link aqui, ó. Se você está no Rio de Janeiro, instalamos e convertemos aparelhos existentes no local de diária visita, e outra parte do trabalho você fará com uma outra empresa que você poderá escolher neste link. Aí tem um link que abre para ele. E no caso de São Paulo, a gente fazer a mesma coisa. Mas não tem. Não tem em São Paulo, é a Naturgy que faz. E esse link são serviços que são realizados pela Naturgy. Entendi. Mas não tem a ver com serviços para liberar o gás. Isso tá. Entendeu? Eu entendi, a gente tem que colocar isso... Abrir o gás por conta paga. O cliente foi fechado, a Naturgy fechou ele porque ele estava devendo. Aí quando ele paga a conta e chama, ele paga esse serviço. Entendi. Como se estivesse pagando... O serviço escolhe, depois que ele é cliente. Como se ele estivesse pagando a essa empresa terceira no Rio de Janeiro. Isso. Mas... Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, porque... Aí o que acontece? Cristiano, qualquer serviço, antes de liberar o gás, a Naturgy não faz. Tá, então são duas coisas. Uma coisa é antes de liberar o gás. E aí, tanto no Rio de Janeiro, ele tem algumas empresas... Ele tem o sindical, que é o sindicato. Que é aquele link, que é esse link aqui em cima. Em São Paulo, a gente não tem uma referência. Mas ele pode contratar... Vocês não indicam, mas ele pode contratar uma terceira ou ele é obrigado a contratar da Naturgy? Não, ele deve contratar uma empresa do mercado. A gente só não tem uma referência, entendeu? Um sindicato. Entendi. Algo assim que a gente indica. Então a gente tem que dizer isso para ele aqui embaixo. A gente tem que dizer assim, olha... Ele tem que procurar mercado. E no caso de São Paulo, você deverá procurar uma empresa homologada. E que seja homologada. Porque minha preocupação é só porque senão ele fala assim, meu cunhado trabalha com eletricidade, ele resolve isso para mim. Mas a gente não tem um órgão que homologa esse tipo de empresa. Não tem? Entendi. Nossa, isso é perigoso, então, né? A gente pode usar esse termo, empresa gaslista do mercado. Deve ter algum, com certeza tem, não à toa, né? Que tem gás lá. Mas homologada, como a gente tem aqui, pelo sindical do Rio de Janeiro, a gente não tem essa referência. E criado não é homologada, né? Também não é homologada, exatamente. É mesmo cadastro. Tá. Então entendi. Isso veio para o roteiro por conta desse material mais amplo que a gente recebeu. Mas ele não entrou no detalhe aqui. Então a gente vai trazer ele aqui para o detalhe e vai validar essa janela com vocês, para vocês verem se o texto está de acordo, se está interessante, porque não pode causar mal entendimento, senão vocês vão, além de nunca mais contratar a gente, vocês vão responder processo, né? E aí ver se está faltando alguma coisa, se está adequado o texto e bem esclarecedor, porque é isso que eu falei, se a gente briga tanto com ele, tem janela de boas-vindas, dizendo que ele é responsável por uma coisa, senão uma visita à toa, e deixa de informar uma coisa tão importante para ele, que é a Naturgy só vai até certo ponto e depois você se responsabiliza pelo resto, que de maneira grosseira é assim que é a informação. Claro que é dita de outra maneira. Mas se a gente não diz isso, a gente também vai causar uma frustração, um descontentamento com a Naturgy, igual ao que ele não tivesse seguido o checklist. Isso é muito importante. Elisa, eu estou aqui nos meus ultra anotações desenhadas, tá? Hoje no call center, se alguém liga, né, lá para o 087 de São Paulo, pedindo referência, o que a gente orienta? Procurar no mercado. Procurar no mercado, né? Google, literalmente Google. Sim. Entendi. Mas na questão também do sindical, a gente indica o sindical, mas no mercado, assim. Não fala, vai na empresa X, não, é sindical. Olha, e do jeito que a informação tá ali colocada hoje em dia, deixa eu só até olhar de novo para não falar besteira, mas Rio de Janeiro tem uma exclamação grande, mas ela
a gente precisa remover essa informação daqui e trazer ela para o item 7 de checklist, porque ele é obrigado a passar por aquela tela para seguir adiante, entendeu? Ele não consegue fazer igual eu aqui, que faço rolo o scroll do mouse e passo direto, entendeu? Ele tem que ler aquilo antes de seguir adiante. A gente tem que fazer ele realmente ler. E aí deixar claro, olha, se você está no Rio, a gente... Aliás, antes disso, a Natos é responsável até aqui. Daqui em diante, que é uma... A gente até amacia o texto falando para ele que é uma parte muito finalizadora. Você tem que contratar uma outra empresa. Se você estiver no Rio de Janeiro, aqui tem uma lista de empresas. Se você estiver em São Paulo, busque no mercado uma empresa que você julgue apropriada para fazer o serviço para você. É isso. Resumindo isso. E aí depois a gente vem com essas informações aqui da taxa de R$ 85 e R$ 95, tá? Então esse item 7 é que ficou um pouco poluído e a gente precisa tirar essa informação aqui, levar para lá, já entendi. Tá bom. Show. E aí, meninas, temos mais alguma coisa? Tá. Então, posso fazer o overview da reunião? Sim. Tá. Então, estamos combinados que vocês vão entrar em contato com a área responsável da marca para dizer qual é o problema da orientação de ilustração que existe hoje para explicação de instalações técnicas, que elas são partem muito para formas lúdicas, e vão apresentar um modelinho que a gente vai mandar como exemplo. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente vai reposicionar a informação da lista de empresas do Rio de Janeiro e deixar claro que em São Paulo ele vai ter que buscar no mercado, e que antes disso a gente vai dizer para ele que a Natos ela é responsável, está feliz da vida que vai fazer o serviço, mas ela vai até certo ponto, dali em diante, que é uma parte finalizadora, para terminar o serviço, a gente tem que deixar isso claro, ele fala, mas eu já vou... E aí ele tem que recorrer, conforme a região dele, ele tem que recorrer a uma empresa e depois as taxas. É isso que a gente tem que trazer para o item 7 do checklist. Certo? Tá. A gente falou mais alguma coisa? Acho que não, né? Não, acho que não. Então tá. De qualquer maneira, a Elisa está à disposição. Eu também estou à disposição, é claro, mas é porque a Elisa faz contato, está fazendo contato direto, né, Elisa? Ou a Cris. Isso, então, ótimo. Já estão marcando almoço, então é beleza. E aí, qualquer coisa, porque sempre depois de uma reunião tem assim, mas aquilo que a gente levantou, faltou mais uma coisa. Então é só passar para a Tiara, que passa para a gente responde por áudio, tá? E pode um encaminhar para o outro dizendo, aqui está a resposta deles, para a gente chegar alinhadinho com a melhor experiência e a melhor solução no final nessa entrega, que é o que a gente mais quer. Aí eu não sei, Elisa, eu não sei se você pode deixar agendado uma reunião para a próxima semana, né? Para fazer esse acompanhamento. Pode. Também. Pode. Se for bom para todo mundo, a gente pode deixar terça-feira às 15 horas mesmo. Ele está para... Eu acho bacana. Samanta. A gente tem uma reunião aqui, tem. Aí, você já viu? É aqui esse hoje. Segunda-feira do grupo tem para Não. qual horário que você fica melhor? É melhor vocês falarem, então. Qual seria a melhor data? Quinta? Quarta? Segunda daria... Não, segunda não dá. De manhã tá me lembrando. Talvez você falou quinta, tá? Quarta? Então, quarta não posso. Então, pode ser quinta de manhã com vocês? Pode. Quinta de manhã, 10 horas? Pode ser, sim. Tá, quinta, 10 horas. É até legal porque a gente já vai estar bem adiantado no material, tá?
Para falar a verdade para vocês, eu já até recebi, a gente recebeu, né, do nosso programador, já o croquis do que ele está fazendo. Só que eu quero pedir ajustes para ele. Eu não gostei de algumas coisas. Então eu queria mostrar para vocês, sabendo que eu ainda quero pedir coisas, entendeu? Então, sendo quinta, a gente já vai estar bem em frente mesmo, assim. Ainda tá 30, né? E aí a imagem, pra gente fazer essa consulta com o pessoal de comunicação, vocês conseguem enviar foto. A gente pode enviar até amanhã? Sim, sim. Tá. Tá? Eu também mando a dos produtos. Aí eu consegui baixar aqui, tá? Ai, que bom. Você deve ter acesso ainda. Ah, não tinha, então ficou. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada aqui. Obrigada, gente. Até a próxima. Boa tarde. Imagina. Tchau. Tchau.